Bem sabemos que o criminoso sexual é um criminoso que reitera, ou seja, é um criminoso que volta a incidir. Ou seja, ele não é inimputável. Eu tive a oportunidade de levar lá na Faculdade de Direito diversos médicos psiquiatras, né, que descreveram todas as parafilias aí possíveis, e a conclusão é de que o pervertido, chamado pervertido sexual, não é inimputável e sequer semi-imputável, porque ele tem plena consciência da sua conduta. Agora, ele tem uma deformação psiquiátrica e, portanto, tem a tendência de voltar a delinquir. Então, eu acho que este background, né, esta razão de decidir, ou seja, ele não é inimputável. Eu tive a oportunidade de levar lá na Faculdade de Direito diversos médicos psiquiatras, né, que descreveram todas as parafilias aí possíveis, e a conclusão é de que o pervertido, chamado pervertido sexual, não é inimputável e sequer semi-imputável, porque ele tem plena consciência da sua conduta. Agora, ele tem uma deformação psiquiátrica e, portanto, tem a tendência de voltar a delinquir. Então, eu acho que este background, né, esta razão de ser da lei merece ser considerada no momento da interpretação. Eu agradeço mais uma vez a escola, aqui agora representada pelo desembargador Kogan, ao doutor Marcelo, que sempre nos acompanha, já deve não mais suportar me ouvir, porque tem me ouvido constantemente. Muito obrigado. Queria parabenizar o professor Vicente Greco pela excepcional exposição e abrir um pouquinho para os debates rápidos, pelo menos. Professor, essa lei melhorou alguma coisa? Porque eu achei ela pessimamente feita, não resolveu absolutamente nada. Quando eu li a exposição de motivos, eu caí dos céus, porque diz aqui que o pessoal que foi ouvido para fazer a lei: Ministério da Justiça, Secretaria Especial de Direitos Humanos, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e Organização Internacional do Trabalho. Eu fiquei meio preocupado, porque não há bem serviço ou interesse no estupro que possa justificar a competência federal. É competência nossa. Não houve ninguém aqui ouvido do ramo. E, como sempre, vê esse festival de bobagens. Né? Se o senhor me permite. Tem problema, porque os tribunais vão embarcar nisso. Eu já comecei a ouvir em algumas câmaras que é para reduzir a pena. O doutor Nutti já fez uma palestra aí que deixou assentado, já escreveu também que o crime é de conteúdo múltiplo ou variado. Eu tenho penas extremamente graves de gente com mais de 20 anos de cadeia por estupros e atentados violentos ao pudor horrorosos. Aliás, semana retrasada, um dos processos que caiu conosco, um sujeito se filma violentando uma criança de 4 anos. Isso 5 dias seguidos. E se filma tendo relações com outra de 11, 12 anos. Só eu não posso entender que possa dar um crime único, né? E depois, como é que fica? Eu não sei se isso é um modismo, se é uma vontade de copiar alguma coisa que acontece no resto do mundo, porque na África falam de estupro para o homem, mas no direito dos outros países não é bem assim. Não é? Aliás, eu estive lendo o Código Espanhol, o Código Italiano, que foi reformulado em 96, essa parte de crime contra os costumes, porque a anterior de 30 era igual a nossa e já não tinha ação penal privada. No Código Rocco. Depois eu estive dando uma olhada no Código de Portugal, ele fala conjunção carnal, cópula anal ou oral. Oral. Ele especifica no caso e é violação, se não me engano, violação. O crime. Então isso já existe de considerar os 3 atos mais graves como delitos específicos. Aliás, o que me até surpreendeu é que as penas são menores. Mas quando a gente fala para algum professor, né, de fora, ou americano, ou europeu, que aqui o sujeito cumpriu 1/6 da pena e depois vai para casa quando está cumprindo pena no regime semiaberto, ele não consegue acreditar.
Então, talvez, acho que 1 ano de pena lá, ou a pena são menores, talvez porque ela é cumprida mais rigorosamente. E só para concluir, com relação, por que colocar estupro? Como é que fica a situação da mulher que força um jovem ao beijo lascivo? Ele está sendo estuprado? O legislador me disseram que não quis excluir esse termo que tem uma carga emotiva. Mas violação sexual poderia ser, né? Violação sexual. Ou violência sexual. Não é, realmente não é técnico. O nosso colega Canosa, né, que é professor da PUC, escreveu um pequeno artigo que ele se recusa a distribuir, muito relatando um caso que ele acompanhou, ele é procurador de justiça, né, que acompanhou como promotor, em que o juiz perguntou a uma pessoa, um homem que tinha sofrido um atentado violento ao pudor, um coito anal, e perguntou, então o senhor foi estuprado? E ele, eu estuprado não, eu sofri coito anal, mas não fui estuprado. Então, até na linguagem popular, o estupro é para a mulher. Não teria custado nada alterar o nome, como as outras legislações fizeram. Agora, quanto ao problema da nossa progressão e do nosso cumprimento de pena, quando eu contei ao professor Faria Costa que ele me perguntou, né, que é o diretor de Coimbra, professor de Direito Penal, titular de Direito Penal de Coimbra e atual diretor, então ele me perguntou, o que é isso de RDD? O que é isso de RDD? E aí eu expliquei a ele o que era o RDD. Ele falou, mas isso é o comum para nós. Isso é prisão para nós. Para nós isso que é prisão. Quer dizer, então, eles não entendem, não conseguem entender. Então, nós temos uma série de modismos, né, e induzidos por lados mais, entre aspas, liberais, né? Porque no Brasil, a partir de 1970, a legislação penal e processual penal foi feita ao contrário. Em vez de se tentar resolver o problema penitenciário, o problema carcerário e o problema do menor infrator, foi se abrandando. Então, não era prioritário resolver o problema penitenciário e então a solução foi abrandar. Em 1971, o Ministério da Justiça, eu participei dessa pesquisa, fez uma pesquisa no Brasil inteiro sobre o problema carcerário. E olha, em 1971 não tinha chamada Lei Fleury, Sursi não era para reclusão, enfim, era um direito penal muito mais rigoroso. E mesmo naquela época, nós poderíamos dizer claramente que apenas 10% não mereceriam estar presos. Ou seja, 90% não teria outra solução. Não teria outra solução a não ser a prisão. Tá? Hoje, eu posso dizer e digo,